Beleza, pessoal? Eu sou o Thiago Martins da GBA Watercooler e hoje vou mostrar para vocês uma novidade bem legal. Olha só, a novidade são justamente alguns computadores que vocês têm visto aí na internet aí. Pessoal que tem ficado no Face aí o dia todo tem visto essas máquinas que agora está muito na moda, o pessoal está querendo direto usar o tubo de acrílico, né? Isso aí é tubo de acrílico rígido, isso aí não é mangueira, né? Tem uma técnica toda especial de moldagem desse tubo para ele ficar nesse design que vocês estão acompanhando aí nas fotos, né? Que é o objetivo meu ensinar hoje como fazer isso aí aqui com esse vídeo. Vocês podem ficar tranquilos com essas máquinas que eu estou passando aí. Todas elas depois vão ter os vídeos exclusivos de cada uma delas aí no nosso canal. Uma coisa de cada vez, pessoal. Então, começando, né? Vou utilizar aqui o projeto que eu levei na Campus desse ano. Na Campus 2014 eu levei na feira lá. Para mostrar como faz essa moldagem. Nesse projeto, né? A gente já tinha aí nesse momento um tubo já estava moldado na posição, né? E vou começar a mostrar para vocês agora o que a gente vai precisar para fazer essa moldagem aqui, essas curvas, tá? A gente vai precisar especificamente do tubo, né? Obviamente. No site da GBA já está lá o tubo. A gente está comercializando em lances de 50 centímetros. A gente tem até maior aqui na loja, mas por uma questão de envio pelos correios, a gente corta em 50 centímetros, que é aí para dar um bom aproveitamento do tubo aí para vocês aí quando vocês receberem. Se precisar de lance maior, procura a gente que a gente tem. Outra coisa que é importante lembrar é que esse tubo é encontrado no mercado nacional, esse tubo não é importado, né? Então a gente já tem uma disponibilidade bem maior disso aí, aqui. Outra coisa que vai ser necessário é o cordão de silicone. Esse cordão é o segredo para conseguir montar certinho. Se não for esse cordão, não monta, né? E esse cordão a gente mandou fazer aqui na GBA, um cordão especificamente que casa perfeito com o nosso tubo. Se você pegar um cordão importado, não vai servir no meu tubo, e se você pegar o meu cordão, ele não serve no tubo importado, né? Olha aí como é que monta. Olha só como é que é. Já está passado por dentro, o tubo está aqui, vocês conseguem ver, vou mostrar aqui, ó o tubo. E o cordãozinho passa por dentro certinho. Para que precisa esse cordão? Para que serve? Né? Outra coisa que a gente vai precisar, vou explicar agora. Outra coisa que a gente vai precisar são esses moldes. Dá para fazer sem o molde, mas o molde ajuda pra caramba, né? Vocês veem que aqui eu fiz uma curva certinha, retinha, perfeita, utilizando o molde. Se não fosse no molde, não ia conseguir. E se você for fazer vários lances com o molde, né, várias curvas, as curvas vão ficar sempre iguais. Então olha só, a gente tem moldes aqui para curvas de 45 graus, né, e para curvas de 90 graus. Como é que funciona? Eu vou marcar onde eu vou querer dobrar, por exemplo aqui, né, e vou com a pistola térmica. Isso não é um secador de cabelo. Com a pistola térmica, a gente vai aquecer o tubo de acrílico bem ali no ponto. Aí eu vou colocar ele aqui no molde e vou fazer isso aqui com ele, ó. Vou marcar o molde certo, que é esse aqui. Vai casar, vou casar ele aqui. E vou prensar ele aqui e vou deixar ele travadinho aqui, segurar até o tubo esfriar. A hora que o tubo esfriou, você vai tirar aqui, tira o tubo, puxa, a mangueira vai sair facinho aqui, o cordão saiu, vai ficar moldado desse jeito. Tem aqui então o segredinho dessa montagem, que é a conexão. A conexão é diferente da conexão de compressão. Essa daqui é uma conexão fabricada pela EK, ela tem aqui a rosca 1/4, e aqui por dentro ela é oca. Ela vai ter, dá pra ver aqui, 2 sulcos com 2 borrachas, com 2 O-rings. Então o que vai acontecer com essa conexão? Vou deixar ela aqui. A medida do tubo de acrílico é exatamente perfeita a medida da borracha, né? A medida do cilindro aqui, do furo. Então ela vai entrar aqui, você força ela aqui, ela desce. Vai entrar na pressão, né?
tubo precisa de um acabamento aqui, eu não vou mostrar agora, mas ele precisa... Você vai colocar isso aqui lá para baixo e vai apertar aqui. Apertando aqui, até jogando um pouco aqui, dando esse movimento, ele entra lá, até o fundo e bate lá embaixo. Ali, ó, vai bater ali embaixo. E esses dois O-rings que estão aqui, eles vão fazer a vedação. Thiago, é seguro? Cara, isso aqui é muito forte, isso aqui é muito seguro. Não tem... assim, quando a gente monta, você já vai sentir se está montado certo ou não. E montou certo, não vaza. Isso aqui não tem perigo de vazar. Já montei, isso aqui não vaza. Principalmente essa conexão que tem dois O-rings. Tem uma conexão da Beats Power que tem um O-ring só. Essa é danada. Agora essa aqui com dois O-rings, vamos garantir. A gente tem um para vedar e outro de segurança ainda. E essa daqui ainda tem um negócio mais importante, né? Tem um outro detalhe. Que a medida do tubo aqui tem que ser perfeita. A medida do tubo tem que ser exata para encaixar aqui perfeitamente. Eu não tenho a mesma flexibilidade que eu tenho na mangueira. Isso aqui é um tubo rígido, então tem que ser a medida exata. Só que eu tenho aqui entre... Vamos pegar o foco aqui. Entre um O-ring e outro, dá mais ou menos... Aqui eu nunca medi, mas deve dar aqui de 5 a 8 milímetros. Então isso é uma folga que a gente tem para errar essa medida. Se caso a gente errar e pegar 1,5, né, pegar um completamente, afundar o tubo e pegar um completamente, o outro ficar pelo beicinho, vai vedar, né? Então fica aí a segurança, fica uma flexibilidade do tamanho do tubo. O tubo, se a gente medir lá, a ideia é 220, se eu cortar com 218 não vai ter problema, errar por 2 milímetros, 1 milímetro. Claro que é uma montagem mais trabalhosa, né? É mais difícil. E se eu corto um lance de tubo desse tamanho exato e porventura na hora do ajuste fino eu erro, perdi o tubo, tem que cortar outro, aí não tem jeito. Ou reaproveitar o tubo num lance menor, não tem como, não tem a mesma flexibilidade da mangueira como eu falei, né? Então vamos começar a montar agora aqui um lance para mostrar para vocês como que faz. Nesse trecho que eu vou mostrar para vocês, eu vou pegar aqui a saída dessa placa de vídeo para entrar no processador. Aqui eu vou fazer uma curva de 90 graus com o tubo, né? Então, primeira coisa, eu vou pegar alguma coisa flexível, no caso eu vou usar o próprio cordão de silicone e vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele aqui e vou colocar ele aqui, vou medir aqui. Vou dar mais uma folguinha, eu quero que faça uma curva bem aqui, ó, 90 graus, mais ou menos aqui, assim. Thiago, essa medida precisa ser precisa? Não, não precisa. Ó, vai ficar assim, mais ou menos. Essa medida aqui deve dar. Então, esse é o comprimento do tubo de acrílico que eu vou ter que cortar. Vou cortar assim? Não. Eu vou perder nesse lance, vou rodar aqui, ó, um pouquinho para baixo. Vou cortar aqui, dei uma folguinha. Por quê? Como eu vou fazer uma curva, eu vou fazer a curva aqui na medida certa, vou tirar a medida e vou fazer a curva e vou ficar com ele assim, né? Vai ficar, depois que eu tiver feito a curva naquele, vai ficar assim. As duas pontas vão ficar mais compridas do que deveriam, porque eu deixei o tubo mais comprido. Aí eu vou aparar na medida certinha depois. Eu vou cortar ou lixar, desbastar na lixa para deixar na medida certa. Thiago, como que você vai montar depois que tiver dobrado? Aí é que é o grande lance. Depois que você dobrou o tubo, você tem que dar um jeito de encaixar ele aqui. O tubo é rígido, não tem como eu arrochar aqui. Então, qual que é o grande segredo? É muito difícil a gente conseguir colocar o tubo, encaixar, se a gente usasse, se eu quisesse usar, inventasse, por exemplo, de fazer um negócio mais complexo ainda e utilizasse as duas conexões assim. Aqui desse jeito até seria possível, né? Porque eu tenho as duas para cima, né? Se eu quisesse fazer assim, dobrar, fazer outra dobra, duas curvas, fazer um U aqui, aí eu ia vir com ele de uma vez aqui, encaixar aqui, dar o jogo aqui até ele entrar. Aqui seria possível, mas se, por exemplo, essa aqui fosse fixa aqui na lateral, por exemplo, aqui assim, seria bastante complexo, porque eu ia ter que colocar um aqui e a outra ali e jogar, fica muito difícil.
Então, qual que é a mutreta? Eu vou utilizar esse 90 graus rotativo. Porque daí, como que você vai fazer, Tiagão? Depois que estiver pronta, eu vou pegar ela, por exemplo, aqui, essa conexão. Vou deixar ela aqui desse jeito assim. Vou entrar com o tubo aqui, primeira ponta daqui, vou colocar ela aqui. Ela vai estar com a curva aqui, eu vou girar ela, posicionar aqui, vou deixar ela posicionada assim, e vou só aqui, ó, rodar só no rotativo aqui, até ele pegar a rosca aqui e travar e vedar aqui. É uma opção que eu acredito que seja a mais fácil. Ou então, eu vou deixar mais ou menos na posição, coloco aqui primeiro, depois eu ajusto aqui e conforme eu for rodando e descendo junto, eu vou apertando aqui e vou embutindo o tubo aqui nessa conexão. Sem esse rotativo aqui, fica bem complexo. E eu vou usar esse 90 graus aqui para matar uma curva do acrílico, para não dificultar muito, que eu vou continuar com o efeito visual aqui da curva, Só que vai dar bem menos trabalho, uma curva a menos para fazer, um trabalho a menos, porque aqui no caso aqui dessa montagem o tempo está curto, Então vamos começar agora. Vou medir de novo aqui, que eu já perdi a medida, e vou cortar. Beleza, pessoal? Ó, pessoal, eu já medi, a medida que eu tirei foi essa, esse é o comprimento que eu vou ter que cortar, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou posicionar aqui, vai dar quase tudo, vai sobrar aquele pontinho ali. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar ele aqui, ó. Vou marcar aqui com o pincel atômico. Já fiz a primeira marquinha. Vou marcar aqui. Agora eu vou cortar o tubo. Esse corte precisa ser preciso? Não. Esse corte não precisa ser preciso. Porque depois a gente vai fazer outro corte para aparar. Thiago, com o que corta? Eu uso a lâmina da cegueta. Lâmina para corte de metal. Se tiver uma cegueta aí, uma serra de mão, serra tico-tico. É isso aqui que eu corto, não tem segredo. Aqui é mais suor do que qualquer outra coisa da precisão. Thiago, e se eu cortar meio torto, tem problema? Como eu falei, não tem problema cortar torto por dois motivos. Porque você tem aquela folga dos dois O-rings e porque depois de cortar, a gente vai dar um acabamento no corte com a lixa. Eu vou mostrar pra vocês como é que é. Então eu vou cortar agora. Ó, pessoal, já cortei o tamanho que eu precisava. E eu já medi ali, fiz a marquinha aqui. Da onde que eu vou dobrar. Eu vou utilizar da mesma outra curva que eu já fiz, eu vou utilizar o mesmo raio, então eu vou estar utilizando o mesmo molde, que é esse aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, vou pegar aqui o cordãozinho de silicone, já passei a mão nele aqui, já passei um papel aqui nele para limpar ele aqui, ó. Só um paninho nele aqui, tá limpo. Agora eu vou colocar ele aqui dentro. Ó, você vê que ele tá entrando molezinho aqui. Thiago, não tá folgado? Não tá, tá perfeito. Tá exatamente, ficou espetacular isso aqui. Ficou melhor do que eu tava esperando. Sem falsa modéstia, não é porque a gente faz aqui não, é porque ficou bom mesmo. Se fosse ruim, eu tinha mandado fazer outro, não tinha usado, não tava usando esse aqui. E agora eu vou usar o soprador térmico. Thiago, dá para usar secador de cabelos? Pode tentar. De qualquer forma, isso aqui não é uma ferramenta cara. Você consegue achar aí menos de 100 reais, aí 40, 50, 60, 70, você acha aí no mercado aí em lojas de ferramentas. Esse aqui é o modelo básico 110, ele tem até duas potências. Eu uso na potência média, que não uso nem no máximo. Ele já dá um resultado bom. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou segurar ele meio inclinado. Aqui, ó, essa distância aqui, uns 5 centímetros. Vou aquecendo e vou girando o tubo, para aquecer o tubo por igual nesse ponto. Daqui a pouco o tubo vai começar a ficar mole. E ele vai começar, com o próprio peso dele, ele vai começar a dobrar. Como a curva é grande ali, o raio da curva não é tão pequeno, eu dou até um leque aqui, ó, para aquecer um espaço maior.
Não dou muito leque também para não abusar. O principal ponto do molde aqui, né? O principal ponto do molde é que aqui não é só a curva que eu deixei no molde. Eu tenho a curva e aqui eu tenho um espaço de tubo reto. Aqui no corte não sei se dá para reparar, mas tem aqui uma região que o tubo fica reto. Então na hora que eu travo ele aqui e aperto aqui, isso aqui vai me garantir que a ponta aqui já está alinhada reta aqui 90 graus. Isso aqui é uma mão na roda. Nossa, foi muito, funcionou perfeito. Continuar aquecendo aqui. Ó, aqui ele já tá no ponto, ele já está meio torto aqui, ó. Vou só dar mais uma aquecida aqui que eu desliguei para falar. Aqui já está no jeito. Thiago, e se eu errar e ficar ruim? Pode esquentar e desdobrar e dobrar de novo. Já aconteceu aqui, funciona bem. Então vou fazer agora. Ó. Desliguei e coloquei ele de lado, não precisa ter pressa. Ó. Você vê que ele está mole. Ó. Então como é que eu vou fazer? Ó o serviço aqui. Ó. Eu vou ajustar ele aqui. Ele vai entrar aqui. Mais ou menos um pouco de cuidado que está quente. Agora eu vou colocar a outra. Ó. Pronto. Já deu. Já era. Tá feito o trampo aqui, ó. Olha que difícil que é. Aqui, ó, já tá 90 graus. Eu garanti que mesmo que eu tenha esquentado um pouco aqui, vai ficar retinho. Não tem perigo dele fugir, abrir o ângulo, fechar o ângulo. Aqui ele já tá bem... Ó. Thiago, o tubo não tende a esmagar e quincar aqui no meio, que nem mangueira? Não acontece, igual isso aqui, ó. Por causa do tubo de silicone. Ele tem exatamente o diâmetro interno do tubo. E ele é duro. Né? Não consigo, ele não é muito compressível aqui, então eu não consigo dobrar ele. Então ele segura bem por dentro, né, para não deixar o tubo esmagar. Não vai dar perda de carga. E aí, Thiagão, será que ficou bom? Será que tá frio já? Vamos ver. Vamos ver como é que tá isso aqui. Tá frio já. Então, ó, tá feita a curva. Vê que o ponto onde eu marquei ficou bem no meio, ó. Agora é só puxar isso aqui, que isso aqui sai. Thiago, tem alguma coisa que a gente pode usar para puxar para isso aqui sair mais fácil ou entrar mais fácil? Ah, se quiser passar um detergente aqui, uma água com detergente, fica à vontade. Eu usei a seco aqui, ó. Filé. Ó. Agora é aquilo que eu falei, a curva já está feita, certinha. Agora eu vou posicionar, a gente vai chegar ali na máquina já, eu vou posicionar, vou marcar aqui onde que eu tenho que cortar esses dois pontos. Vou cortar aqui e aqui. E depois eu vou dar o acabamento. Uma vez que eu dei o acabamento aqui, vou mostrar para vocês, está feito a mandrake aqui, molezinha. Vamos lá. Olha só como ficou bem maior, tá vendo? Ó, vou mostrar aqui, ó. Aqui deu a altura certa. Deu a altura certa aqui. Mas eu tô encostando lá no bloco, ó. Então eu tenho que tirar um pouquinho aqui. Vou tirar um golinho. Thiago, e se estivesse faltando? Aí eu podia esquentar, desdobrar e reacertar, jogar a curva mais pra cá, por exemplo. Aqui eu medi bem pra ficar bem no ponto aqui quando eu tirei a medida. Aqui, quando eu tirei a medida, eu não mostrei tirando a medida, mas eu fiz a mesma coisa. Eu medi certinho e joguei coisa de 1 centímetro para um lado, porque eu sabia que eu tinha deixado folga aqui no tubo, para poder depois descontar no corte aqui. Então aqui eu vou colocar, vou cortar aqui um pouquinho só. Vou marcar aqui, vou pegar a caneta aqui, ó. Vamos ver onde que é. Eu vou cortar ele por aqui, assim, ó. Coisa mínima aqui. Não gostei. Vou limpar, vou marcar de novo. Marquei muito pra cima. Marcar aqui.
até tirar na... Vou tirar na... Podia até tirar na... Não tem muito segredo aqui. Vou cortar um pouquinho mais. Aqui. Cortar um pouquinho maior de nada aqui para descontar o finalzinho na lixa. Ok? Então tá marcado. Agora eu vou cortar aqui e aqui, ó, para dar o ajuste final. Aqui, galera. Terminei de cortar. Vocês veem que eu cortei aqui, não ficou, o corte não ficou nem um pouco caprichado. Ficou bem torto aqui. Mas como eu falei, não tem problema, porque agora vem o acabamento. Eu vou comer aqui para deixar retinho na lixa, tá? E tem uma outra coisa que é muito importante, que é o seguinte: o acrílico, com o corte reto aqui, ele vira uma faca aqui no canto. É igual cortar no papelão, na caixa de papelão, cortar numa folha de papel, né? Cortar, né? Só que é uma faca, corta também, né? Se eu entrar na força aqui, engatar na conexão, o O-ring que tem nela, eu vou entrar cortando o O-ring. Eu vou tirar uma fatia da borracha, vou perder a conexão. Então, além de comer na lixa aqui para deixar retinho, para deixar filezinho, eu vou comer ele também de fianco aqui. Eu vou comer ele nessa posição aqui, ó, fazendo o ângulo, para deixar isso aqui suavizado e arredondado, com a ponta arredondada. Ó, pessoal, aqui como eu falei, aqui na GBA, eu como na lixa, né? Eu vou dar o acabamento na lixadeira. Eu tenho a lixadeirinha, eu deixo lá na morsa de ponta cabeça, eu ligo aqui, ó. E já era. Pra quem não tem em casa, pode fazer na mão, dá o mesmo efeito. Dá bem mais trabalho, vai tomar muito mais tempo, mas faz também. A lixa que eu uso para fazer isso aqui, como eu uso na lixadeira, eu uso uma vez só 320, né? Já testei com várias granulometrias aqui, deu um resultado muito bom. Em casa aí eu recomendo você usar aí uma lixa bem grossa, pode ser uma 80, 100, até 150, para comer o acrílico até chegar e depois dar um acabamento aí na 240 e na 400. Olha como é que é, ó. Primeiro eu vou comer para deixar reto. Olha aqui, a primeira parte do serviço está feita, ó. Olha como ficou. Então, comi na lixa, deixei do jeito que eu queria, tá retinho, ó. Agora, eu vou fazer aqui o acabamento que eu falei pra vocês. Observem como é que faz. Olha aí, pessoal, o que aconteceu? A pontinha não tem precisão aqui, não tem muito detalhe aqui, medida correta. Eu dei só um acabamento para dar uma arredondada, para dar uma chanfrada aqui, de forma que se eu passar o dedo agora aqui, ó, tá suave, não corta mais. Então, desse jeito, não tem problema nenhum, não vai cortar de jeito nenhum o O-ring. Então, tá perfeitamente seguro. Agora é só dar uma lavada no tubo por dentro aí, passar uma água nele por dentro e tá pronto. Fazer a mesma coisa do lado de cá agora. Vamos lá. Ó, pessoal, já terminei de dar o desbaste lá e dar o acabamento. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui. Eu tirei as duas conexões fora dos blocos, engatei o tubo nas duas pontas e entrei girando aqui, ó, esse tubo. Vim fazendo aqui assim, ó, com essa conexão, com o tubo engatado, vim girando aqui para entrar. Até aqui. Como ali é só tubo na borracha, não tem problema, porque aqui terminou, ó, eu dou o giro no tubo aqui do jeito que eu quiser. Ó. Lá embaixo já está conectado, só que o tubo gira livre na conexão. Então dá para fazer isso aqui, ó. Aí eu vou posicionar aqui. Vamos ver se eu consigo dar um zoom, ó. Ele ficou um pouquinho além do que eu queria, com um pouquinho para cá, né? Ele podia estar
um pouquinho de nada mais para dentro aqui, ó. Ele fica bem alinhado em cima do furo. Vou mostrar por cima, ó. Que ele passou um pouco. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trazer ele um pouco para cá. Então eu vou pegar essa ponta aqui e vou dar uma desbastada. Outra coisa é que aqui o tubo fica, ó. Aqui o tubo não tá tenso, o tubo tá com a curvatura que foi dada. Ele tá suave, ele tá tranquilo, né? E essa conexão, ela ficou um pouco mais alta do que eu imaginava. Ela tá passando por cima. Eu queria que ela estivesse meio que pegando. Pra hora que eu terminar de dar a rosca aqui e chegar e baixar até dar a rosca, se eu montar aqui, forçar e montar, eu até posso. Só que eu vou tensionar o tubo aqui. Eu não quero que isso aconteça. Quero que o tubo fique folgado, montado e filé, né? Então o que pode eventualmente acontecer? Pode ser que para montar eu tenha que forçar. Só que a hora que eu termino de dar a rosca aqui, baixo 2, 3 milímetros aqui da rosca, encosto no bloco, encosto a vedação aqui, o ringue, né? Aí libera a tensão do tubo. Então é isso que eu vou fazer. Para baixar um pouquinho, eu vou comer aqui embaixo mais um golinho. Então eu vou comer aqui um golinho de nada e aqui nas duas pontas eu vou comer um pouquinho mais. Isso já era esperado porque quando eu cortei o tubo, na medida, eu cortei para sobrar, para dar esse ajuste fino na lixa, né? Que eu tenho mais controle do que na serra. Pronto, pessoal. Um pouquinho de lixa depois, olha só o que aconteceu. Aqui já está conectado, fixado certinho, né? Aí eu posicionei o fitting bem aqui em cima, ó. Ele está bem em cima da rosca. Agora ele está bem alinhado com a rosca, ó. E olha só, quando eu solto ele, ó o som, ele bateu no bloco, ele está apoiado no bloco. Então isso significa o quê? Que o bloco está apoiando, está forçando ele para cima. É o mínimo necessário para a hora que eu encostar aqui na rosca e baixar ele, ele vai suavizar e vai ficar perfeito. Então eu encostei aqui, posicionei. E ó. Luva, ó. Com uma mão, super fácil. Prendi o fitting aqui usando o rotary. Usando aqui a rotação livre aqui do fitting. Pronto. Então é assim que monta o tubo com curva. Então agora eu vou adiantar, vou fazer esse aqui que é super fácil, é só colocar, esse aqui vai ficar reto, ó, vai ficar assim, ó, um desse aqui e o outro aqui. Eu vou medir certinho, vou cortar, encaixar e com o rotary coloco os dois juntos ao mesmo tempo. Então aqui não tem segredo. Depois eu vou fazer um ligando aqui na saída do processador, vai vir aqui em cima no 560, aqui ó. Olha só. O outro vai sair aqui por cima, vou fazer uma graça, vai sair aqui por cima e vai descer aqui. E vai sair daqui e vai lá pro reservatório lá embaixo. Aí vamos terminar. Acho que vai ficar bacana. Próxima vez que eu voltar aqui já vai estar tudo pronto. Só na gbawatercooler.com.br